Estamos começando mais um Fala Doutor, o seu espaço semanal de saúde, informação e bem-estar. Antes de trazer o tema dessa semana, já quero fazer aquele convite de milhões para que você pegue a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code que aparece no cantinho da tela e você vai ter acesso a toda a programação da nossa TV Câmara de Salvador. Mas hoje, aqui no Fala Doutor, a gente vai falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente a partir dos 60 anos. Eu estou falando da catarata. Você sabia que essa é a principal causa de cegueira reversível no mundo? Pois é, mas apesar de comum, ainda gera muitas dúvidas e mitos entre os pacientes. Justamente para esclarecer tudo sobre esse assunto é que eu vim conversar hoje com a oftalmologista Paula Lavigne. Ela é especialista em saúde ocular e tem ampla experiência no diagnóstico e tratamento da catarata. Então, bora deixar de conversa, vamos direto ao ponto, direto ao assunto, porque a gente tem muita coisa importante para conversar. Vem comigo! Pronto, eu já estou aqui com ela, a doutora Paula Lavigne, ela que vai conversar com a gente, explicar tudo sobre a catarata. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Doutor, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Pronto, então a gente vai começar essa conversa efetivamente pelo princípio. Explica pra gente o que é a catarata. Pronto, então o que acontece? Dentro do nosso olho a gente tem uma lente natural, que a gente nasce com ela, e ela se chama cristalino, porque ela geralmente é transparente. Com o tempo, essa lente ela vai ficando opaca. Então, a luz, ela passaria por essa estrutura, que é o cristalino, e aí ele começa a perder essa transparência. Como a gente não tem mais transparência, ele fica opaco, a luz vai passar por dentro do olho e vai ter esse local de opacidade. Então, você começa a ter uma perda de nitidez na visão, tá? E aí, isso pode ter algumas causas. Algumas pessoas podem ter a catarata de forma precoce por uso de alguns medicamentos, principalmente corticoide, mas geralmente ela está associada com a idade mesmo, com a senilidade. Então, o mais comum é que a gente tenha pacientes a partir de 60 anos com a catarata. Então, pode-se dizer que é uma condição inevitável com o envelhecimento. Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Explicando aqui, além dos idosos, né? Você já falou sobre essa questão dos medicamentos e me chama a atenção porque pouca gente sabe disso, né? Sim. Associa, por exemplo, o aparecimento desse sintoma, o aparecimento da catarata, ao uso de medicamentos. Sim. Então, é mais comum do que a gente imagina? É mais comum, principalmente pacientes atópicos, então pacientes alérgicos, são pacientes que acabam usando muito corticoide no decorrer da vida e podem ter a catarata de forma precoce, então com 40 anos, com 50 anos, que a gente esperaria que aparecesse mais tarde. O uso de alguns anticonvulsivantes também pode fazer com que a gente tenha a catarata precoce, alguns antipsicóticos. Agora, vamos falar sobre outros fatores de risco, né? Doenças como diabetes, também o fator hereditário. Cite outros exemplos que podem contribuir para o aparecimento da catarata. Claro, o diabetes, ele pode também fazer com que essa catarata apareça de forma precoce, tá certo? Então, o próprio diabetes pode fazer isso por si só. E a gente tem um fator genético, principalmente em cataratas pediátricas, Sim. tá? Então, existem crianças que nascem com catarata ou que desenvolvem a catarata mais cedo e geralmente existe uma história familiar associada. Quando a criança nasce, pode estar relacionado com uma história familiar ou com alguma doença realmente no período da gestação, que pode fazer com que essa criança já nasça com a catarata. Sim. E no caso, o excesso de exposição ao sol, tem alguma influência? Sim. A exposição ao sol pode fazer com que essa catarata também apareça de forma mais precoce, tá certo? E aí, geralmente, a gente tem isso menos, né, aqui em Salvador, na cidade, porque a gente acaba ficando sempre, né, dentro de prédios, trabalhando em ambientes fechados. Sim. Mas as pessoas que trabalham, né, no sol mesmo, ou que no dia a dia estão em ambiente externo, podem ter esse aparecimento da catarata precoce. A senhora falou sobre o primeiro sintoma, o principal sintoma, como essa opacidade, né, na visão, justamente por causa do cristalino. Isso. Mas existem outros sintomas que a gente Sim. deve se atentar, prestar atenção quando eles aparecerem? O embaçamento visual é o principal dos sintomas. Você pode também perder um pouco de contraste em relação às cores, tá certo? E em alguns pacientes, eles podem também sentir um ofuscamento maior com o farol do carro. Então, meu Deus, esse farol de carro tá ficando mais forte, que agora para eu recuperar a minha visão depois que o farol bate, isso tá diferente. Na verdade, a catarata também gera esse efeito
de ofuscamento quando a gente tem uma luz muito forte. Sim. Interessante. Agora, como é que é feito esse diagnóstico? A pessoa está com algum desses sintomas, procura oftalmologista. Como é que vocês diagnosticam? Existem exames específicos? Como é que é feito? A gente faz o exame oftalmológico mesmo, então o paciente na lâmpada de fenda, que é aquela cadeirinha que senta do oftalmo, a gente olha no microscópio e a gente vê que o cristalino, que era para ser transparente, ele começa a se tornar opaco. E a partir disso a gente faz uma graduação dessa catarata. Então se ela tá leve, se ela tá moderada, se ela tá muito madura, tá? A gente faz a medida da visão para entender o quanto que essa catarata também está gerando um efeito de baixa visual significativa para esse paciente. Tenho catarata, mas tenho glaucoma e faço tratamento, uso diário de medicamento. Procurei logo investigar para começar logo o tratamento, quanto mais rápido, melhor. É importante falar sobre isso, a importância, né, de procurar um oftalmologista diante desses sintomas, justamente, doutora, porque, pelo que eu percebo, a partir da explicação da senhora, muitas pessoas acabam tendo esses sintomas e eles podem acabar desencadeando outros problemas, né? Já que é um problema típico do envelhecimento, o ofuscamento da visão pode levar a uma queda, a outros problemas. Chegam muitos relatos aqui? Muitos pacientes que realmente começam a cair, então já é um paciente idoso, então geralmente o paciente idoso ele vai perder um pouco da propriocepção mesmo e vai ter uma questão motora e associado a isso você tem uma redução de acuidade ou de qualidade de visão. Então realmente eu já recebi alguns pacientes que vieram procurar porque caíram, então tomaram a queda e aí quando a gente veio ver, poxa, é realmente a catarata que está atrapalhando o seu dia a dia, então isso melhora muito, né, para o paciente, a qualidade de vida e a independência dele no dia a dia. Agora, a catarata tem cura ou somente tratamento? A cura da catarata é a cirurgia. Sim. Então, a gente tira essa lente que está opaca e a gente coloca no lugar uma lente transparente para que a luz possa passar sem nenhum problema. Tá? Então, existem algumas doenças em oftalmologia que a gente não tem uma cura, a gente tem um controle, mas a catarata você cura porque você tira esse cristalino opaco e coloca uma lente transparente. E o tempo de recuperação? Varia, mas em torno de 1 semana, 10 dias, o paciente ele já está bem. Quando a gente tem uma catarata muito madura, uma catarata avançada, ou então uma cirurgia mais desafiadora, pacientes que têm graus muito altos, a gente pode ter um período de recuperação mais prolongado mesmo, de mais de 1 mês. E os cuidados após a cirurgia? O que é que tem que evitar? O que é que, né? Como é que deve ser? O que é importante? Como deve se portar em casa, longe dos olhos da médica, né? Sim. Então, quais são as recomendações? A gente sempre orienta que o paciente, ele não pegue peso nesses primeiros dias, não abaixa a cabeça, não porque abaixar a cabeça vai fazer a lente cair. Mas se a gente abaixa e fica tonto, a gente cai e aí isso pode tirar a lente do lugar. Ou você abaixa e não vê que tem um batente e aí na hora quando levanta, bate a cabeça. Então, na verdade, a principal preocupação é o trauma nesse momento de abaixar a cabeça, tá? Mas não chegar perto de cozinha também, de vapor de cozinha, sim, a gente orienta realmente a ficar um pouco mais afastado nesses primeiros dias, não chegar perto de poeira, areia, praia, né? Principalmente nas primeiras 2 semanas. Ficar ali de molho, quietinho em casa. Dengado. Agora vamos falar sobre formas de prevenção. É possível prevenir o aparecimento da catarata? A catarata é um pouco difícil da gente prevenir porque é do processo natural de envelhecimento mesmo. Sim. Mas claro, se eu uso, por exemplo, o óculos de sol com filtro solar, eu vou reduzir a chance, por exemplo, de desenvolver uma catarata relacionada à exposição solar. Se eu tenho um diabetes, mas eu mantenho o controle desse diabetes, é mais difícil de eu ter uma catarata de forma precoce por conta do diabetes. O uso de corticoide, quando ele é indicado pelo médico, então você tem realmente uma indicação e você coloca na balança o risco-benefício de usar aquele medicamento. Sim. Agora, existem alguns pacientes que usam de forma corriqueira, né? E por conta própria o corticoide, isso realmente pode fazer com que a catarata apareça de forma precoce sem necessidade. Né? E é interessante, toda vez que a gente grava esse programa, que a gente faz essas entrevistas, os médicos sempre alertam para os riscos da automedicação. Sim, então, em se tratando da catarata, queria que a senhora alertasse, fizesse esse alerta aí para quem nos assiste, né? Porque, como a senhora trouxe aí, o uso do corticoide, que pode desencadear a catarata, faça esse alerta para que o povo pare de se automedicar. O que acontece? O corticoide é um medicamento muito bom quando ele é bem indicado.
Então, a gente tem situações que a gente realmente precisa entrar com corticoide. Só que o médico faz essa avaliação porque muitas vezes o paciente só vê a parte boa. Então, em crianças, a gente pode ter um atraso de desenvolvimento ósseo, a gente pode ter um aumento de glicemia, a gente pode ter uma alteração, né, de metabolismo ósseo mesmo. Então, tudo isso é preciso colocar na balança. E é por isso que quando existe a indicação, né, então não é pra gente, assim, demonizar o corticoide. Ele tem o papel dele, mas é por isso que é importante a gente ir no profissional de saúde para que ele possa fazer a indicação adequada. Porque eu já peguei alguns pacientes com crianças, então não, quando meu filho fica alérgico eu dou corticoide. Meu Deus, você dá um comprimido, você... Menina, não pode, peraí, para tudo. E aí a gente precisa pegar e resgatar isso de que ele não é um medicamento isento de efeitos colaterais. Sim. Mas quando a gente tem indicação, a gente precisa lançar mão. Então eu tô com a crise alérgica, o paciente está realmente sem conseguir respirar, aí você vai ter que colocar, não tem jeito, né? Então é muito nesse sentido. E os colírios também, muito importante. Todo mundo vai na farmácia vai e compra um colírio. Pega o mais barato. E às vezes não é um colírio lubrificante, é um colírio que ele faz um efeito de vasoconstricção, então ele deixa o olho branco, mas ele não lubrifica. E aí ele começa a fazer um efeito rebote. Você pinga, o olho fica branco, aí daqui a pouco ele fica vermelho de novo, aí você tem que pingar em cima e vai só piorando. Então, assim, é preciso identificar o que está fazendo esse olho ficar vermelho. Se é olho seco, ou alguma outra causa, aumento de pressão, enfim. Então, muito importante também em relação aos colírios, a gente sempre seguir a orientação do médico oftalmologista. A gente está conversando aqui com a doutora Paula Lavigne, ela é médica oftalmologista, está dando essa verdadeira aula sobre catarata e é claro que você vai, além de assistir aqui o nosso Fala Doutor, também vai compartilhar essa ideia, compartilhar essas informações que são de suma importância. Falando um pouco sobre a alimentação, existe algum tipo de alimentação que pode ajudar na saúde do cristalino ou não? Isso é mito? A gente não tem muitas evidências robustas de que a alimentação vai influenciar diretamente. Mas o que a gente sabe é que realmente essa transformação do cristalino na catarata está relacionada com o efeito oxidativo. Então, se eu tenho, não tem assim uma dieta que eu tenho que seguir, mas se eu tenho hábitos saudáveis na minha vida, você também pode ir reduzindo a chance disso acontecer e você vai melhorar a sua saúde de uma forma geral. Então, tabagismo, álcool... Tabagismo, álcool fora e também podem aumentar a chance da gente ter catarata de forma precoce. Em todos os casos, a cirurgia é indicada. A senhora falou que a única forma de curar a catarata é a cirurgia. Mas em todos os casos ela é indicada ou tem aqueles graus assim que a pessoa consegue viver normalmente tendo catarata? O que acontece? A gente não precisa sempre operar. Às vezes a catarata ela está justamente muito pequenininha, então é uma opacidade muito discreta. Ainda não está atrapalhando a vida daquele paciente. A gente testa a visão objetiva e a gente vê que realmente esse paciente está com uma visão boa, a gente geralmente não faz a abordagem da cirurgia para esse tipo de paciente. Agora, quando a gente faz a medida, realmente uma catarata um pouco mais densa e começa a atrapalhar a visão, nesse momento a gente indica. Então, em alguns momentos eu aviso para os meus pacientes, olha, sua catarata ela ainda está muito inicial, a gente não tem indicação, porque toda cirurgia tem risco, de fazer essa cirurgia nesse momento. Mas eu peço, volte daqui 6 meses, volte daqui a 1 ano, pra gente não deixar ela correndo solta e ela avançar muito. E quando chegar a cirurgia realmente, quando ela avança demais, se torna bem mais desafiadora. E é nesse ponto que eu queria pegar assim, né? Porque a gente sabe que o brasileiro, de modo geral, não tem esse hábito, essa frequência de ir ao oftalmologista. Só vai, geralmente, quando tem aquela necessidade pontual, percebe ali algum problema. Quebra o óculos. Isso, quer fazer um novo e tal. É sempre assim. Nunca é porque, não, eu vou certinho daqui a 6 meses. Então, queria que a senhora falasse da importância desse acompanhamento médico regular ali, vendo essa saúde ocular, como é que tá. A oftalmologia é uma especialidade muito preventiva. Então, às vezes, o paciente ele não precisa trocar o óculos. Então, o óculos está ótimo. Mas isso não quer dizer que você não precise passar por uma avaliação. Porque nessa avaliação, o que a gente vai fazer? Vai ver como é que está a pressão intraocular. Vai ver se tem risco de glaucoma. Vai ver se tem risco de catarata. No paciente que tem diabetes, vai avaliar se tem retinopatia relacionada ao diabetes, se tem alguma doença sistêmica. A gente precisa também fazer toda a parte de avaliação. Então, ir ao oftalmologista não significa necessariamente usar o óculos, trocar o óculos, mas sim fazer essa avaliação de prevenção. Porque o glaucoma, por exemplo, você não sente nada no estágio inicial. E aí, o glaucoma a gente não cura, a gente controla.
Então, se eu não consigo pegar ele no início, quando a gente pega ele no final, ele está muito avançado. E aí você não tem como recuperar tudo que você perdeu. Sim. Então, a prevenção nesse sentido é muito importante. Muito bom. Fica a dica, viu? Você que tem sua resistência aí. Não gosto de médico, que é bem comum a gente ver esse tipo de discurso, né? Não gosto de médico, não gosto de médico, eu vou descobrir doença. Vá regularmente, procure seu oftalmologista para evitar uma surpresa futura. Também falando aqui sobre a cirurgia, é possível que depois da cirurgia a catarata volte? A catarata não volta. Mas o que acontece? Quando a gente tira o cristalino que se transformou em catarata e coloca a lente no lugar, a gente coloca ela dentro de um saco capsular, que é um saco que tem dentro do nosso olho, dentro do nosso corpo. E com o tempo, algumas células podem se depositar lá atrás. E aí a gente precisa fazer a limpeza da lente, que não é a limpeza da lente, é realmente a limpeza desse saquinho que a gente faz com o aparelho a laser. Então não é dentro do centro cirúrgico, não é uma cirurgia, é um procedimento a laser para livrar esse local que pode ficar um pouco opaco novamente, tá certo? A cirurgia, me veio aqui a dúvida, ela é invasiva ou ela também é a laser? Hoje em dia a tecnologia já facilita, já permite que seja algo mais sutil, mais suave ali para o paciente. Como é que é feita atualmente? Existem várias formas da gente fazer a cirurgia de catarata. E hoje em dia o que a gente mais faz é a facoemulsificação. O que é isso? A gente faz uma incisão bem pequena e aí a gente coloca um aparelho dentro do olho que é o ultrassom. A gente começa a comer essa catarata, coloca uma lente dobrável no cartucho e a lente se abre lá dentro. Então você não precisa fazer uma incisão tão grande, a abertura não é tão grande. É muito mágico. Mas em alguns casos, quando a catarata é muito densa, a gente precisa abrir todinho para tirar a catarata em bloco, porque esse aparelho não consegue fazer, né, essa facoemulsificação. O laser, ele pode ser feito em algumas cirurgias de catarata para você fragmentar esse núcleo. Então, antes de comer, fragmentar, que é o laser para catarata. Mas a cirurgia precisa do facoemulsificador para acontecer também. Isso o paciente é doloroso? Não. É um procedimento que o paciente, ele tem uma sedação leve, então ele fica um pouco acordado, né? Então a nossa intenção não é rebaixar, ele não precisa ser entubado, nem nada disso. É um procedimento que a gente faz uma anestesia local, tá certo? E ele pode sentir uma pressão. A sensação é de uma pressão, mas dor não. Ótimo, muito bem. Bom, você sabe que muita gente tem medo de dor, fica naquela coisa, com certeza, eu também tenho, sou frouxa. A gente não gosta de sentir dor, né? Mas existem situações e situações. Então já fique mais tranquilo que se você tiver uma catarata, você foi identificado, fique tranquilo que tem como curar sem você sentir dor. Essa é a principal informação que a gente quer passar para você. Agora, doutora, falando um pouquinho sobre os casos que chegam aqui, né? A senhora falou um pouquinho desses casos que chegam, dos relatos das pessoas que caem, às vezes vêm procurar a partir de uma queda. Mas também chegam, acredito, que muitos relatos da mudança de vida após a cura da catarata. Fale um pouquinho sobre isso. Muitas vezes o que acontece? Como a catarata ela acontece de forma gradativa, então às vezes o paciente não percebe o quanto a visão dele baixou. Aí eu meço aqui e eu consigo quantificar essa perda de visão, mas ele fica, doutora, eu não estou percebendo isso no meu dia a dia. Quando a gente faz o primeiro olho, porque a gente faz primeiro um olho e depois o outro. Quando a gente faz o primeiro olho, meu Deus, doutora, eu não sabia que eu não estava enxergando e agora já quer ir aqui, quer correr para fazer o outro, já fica desesperado para fazer o outro, porque como isso acontece de forma lenta, você vai se acostumando e muitos pacientes realmente não percebem que essa catarata ela está avançando. Incrível, né? E por que não podem ser feitos os dois olhos simultaneamente? Por conta do risco de infecção. Então, o que acontece? Existem vários estudos que são desenvolvidos para a gente pensar se a gente faria esses dois olhos no mesmo momento. Só que a gente reduz ao máximo a chance de infecção com todos os processos de esterilização no mundo inteiro. Mas a gente não consegue anular o risco de infecção. Então, como a gente não consegue anular, nem o ar a gente quer que seja igual no dia do outro olho. Tem que ser diferente, porque se eu tiver uma infecção nos dois olhos, isso se torna muito grave. Então, esse é o principal motivo da gente fazer um olho e em um outro dia fazer o outro olho. Não cheguei a ter. Eu fiz antes. Eu fiz antes, uns 5 anos antes. Porque diz que tá madura, né? É que faz. E o que é que a senhora sentia nos olhos? Não, eu via tudo mais nublado. Aí depois que eu fiz, aí que eu passei pelo dia, que eu disse, agora eu tô vendo as cores.
Perfeito, muito bom saber disso. Já fica essa dica aí para você. A gente já está quase no finalzinho dessa conversa, mas eu queria que a senhora desse aí esse recado para quem está em casa. Reforce, por favor, a importância de buscar o oftalmologista, de buscar essas orientações, de fazer o tratamento de uma forma correta e responsável, sem usar esses paliativos que a gente sabe que a senhora citou aqui, de colírios. Não, é só uma coisinha, daqui a pouco passa. Então, manda esse recado para quem nos assiste. Então vamos lá, pessoal. Todo ano é preciso fazer uma avaliação oftalmológica. Adultos e crianças. Crianças muitas vezes não conseguem dizer e nem percebem que tem um dos olhos que enxerga menos. E aí na avaliação oftalmológica a gente identifica e a gente faz um trabalho para que essa visão ela consiga ser estimulada. E se a gente passa desse tempo, muitas vezes a gente realmente fica com o olho amblíope, o famoso olho preguiçoso. Então a gente tem uma janela de oportunidade aí com as crianças. Com os adultos, a gente vai fazer a parte de prevenção, então identificar se a gente tem risco de glaucoma, risco de catarata, pacientes que têm história de glaucoma na família. Muito importante fazer a avaliação oftalmológica anual. E quando a gente identifica alguma coisa alterada, a gente pode pedir para retornar antes. Então não, você tem uma alteração e eu não quero que você volte daqui a um ano, eu quero que você volte daqui a 6 meses para eu ver como é que você tá. E nos idosos, principalmente a catarata e realmente os efeitos de retinopatia diabética, doença macular relacionada à idade. Então, assim, não é só o óculos, é toda a avaliação oftalmológica para que a gente possa entender o que está acontecendo. Doutora, antes da gente encerrar, me conte, existem outros sintomas, por exemplo, moscas volantes. É bem comum a gente ouvir relatos desse tipo. Isso também pode ser ali um prenúncio de uma catarata, não tem nada a ver? Geralmente, a mosca volante é quando a gente tem o gel que fica dentro do nosso olho, que é o vítreo, ele começa a descolar da retina. Em pacientes míopes isso acontece mais cedo, mas na maioria das pessoas vai acontecer ali em torno dos 40, 50 anos. E esse gel que está dentro do nosso olho, ele descola da retina, isso não é um descolamento de retina. Mas na hora que ele vai soltando, ele pode puxar um pedacinho da retina. Então se a gente começa a ver os pontinhos, logo no momento que você começa a ver, é importante passar por uma avaliação com o oftalmo para que ele possa mapear e ver se tem algum lugar de risco de descolamento. Sim. Se eu já tenho essas mosquinhas, já fiz minha avaliação, está tudo bem. O tempo passou e agora essas mosquinhas aumentaram de quantidade. Eu preciso novamente buscar o oftalmo porque nesse momento eu posso estar com descolamento de retina. Se você vê flashes, tem que buscar o oftalmo rápido. Então eu estou começando a ver um flash que eu não sei, não existia antes e que ele está aparecendo, né, na minha visão periférica ou central. Muito importante buscar o oftalmo para avaliar essa parte de descolamento de retina. E antes, sim, da gente encerrar, veio mais uma pergunta sobre esses tratamentos, a cirurgia também, que a senhora explicou aqui muito bem. Elas também são disponibilizadas pelo SUS? Com certeza. A gente tem disponível no SUS cirurgia de catarata, cirurgia de glaucoma, cirurgia de retina, transplante de córnea. Então, o SUS, ele dispõe de muitas coisas pra gente e que a gente tem que realmente usar esse sistema que é só nosso, né? E que o mundo inteiro queria ter e que tá aqui. É isso aí, adorei a nossa conversa, doutora. Foi ótimo esse papo. Obrigada. É isso, minha gente, ó. Por hoje é só. Infelizmente, está chegando ao fim o nosso Fala Doutor, mas lembre que você tem acesso a todos os programas. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela e você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube, onde estão todos os programas à sua inteira disposição. Na próxima semana a gente volta com mais um Fala Doutor.